Oi, pessoal! O resumo de hoje é de um grande clássico da literatura. Eu particularmente gosto muito, é o Fantasma da Ópera. Bem, tem o filme dele, um musical, na verdade, lindíssimo. Eu li primeiro o livro e depois eu assisti o filme. Na verdade, é o que eu costumo fazer quando tem alguma obra literária adaptada para o cinema. Eu sigo essa ordem: primeiro o livro e depois o filme, tá? Eu indico sim que todos assistam o musical, mas claro que eu indico infinitamente mais para vocês lerem o livro, tá? É mais completo, tem acontecimentos do livro que não estão lá no filme, tá bom? É assim mesmo. O cinema, ele tem que fazer as adaptações necessárias para atingir o público, né? Então é natural que ocorram essas mudanças na história. Agora, se você está assistindo esse vídeo porque precisa das informações do livro, então fica aqui comigo até o final. O resumo eu vou apresentar para vocês. Ele foi feito exclusivamente baseado no livro, tá joia? Bom, mais um recadinho antes da gente começar. Me sigam lá no Instagram, é só pesquisar por @conto-das-letras-blog, tá? E tem também o blog, que é contodasletras.blogspot.com. Lá vocês encontram esse e muitos outros resumos por escrito. Na aba, na lateral esquerda do blog, é só pesquisar pelo nome dos escritores dos livros, tá? Assim fica bem fácil de achar. Todos os resumos que estão aqui no canal também estão lá no blog por escrito. E por último, mas não menos importante, por favor, pessoal, se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam para eu saber se estão gostando e ter até motivação para continuar, né? Dá um trabalhão preparar tudo, o resumo, a gravação, a edição do vídeo, eu faço tudo sozinha. Pois é, por incrível que pareça, né? Mas acho que eu faço tudo com muito carinho para vocês. Então, gente, se inscrevam, curtam, ativem o sininho e pronto. Bora ser feliz agora? Quer dizer, bora ser feliz não, né, gente? Bora começar o resumo? Carlota, a atriz principal da peça, ficou doente e precisou ser substituída por uma atriz novata chamada Christine Daé. Ela fez tanto sucesso na apresentação que no final todos aplaudiram de pé. Só que assim que os aplausos cessaram, ela desmaiou e foi socorrida por Raul. Raul era um amigo de infância de Christine. Eles passaram muitos anos juntos, mas acabaram perdendo contato quando cresceram. E só se reencontraram anos depois ali na ópera. O Raul, então, ele socorreu a Christine e deixou ela no camarim, mas estava muito preocupado com ela e por isso ele ficou do lado de fora, encostado na porta. Foi quando ele ouviu a voz de Christine e a voz de um outro homem. O Raul achou aquilo muito esquisito, afinal ele tinha deixado a Christine dentro do camarim sozinha, não havia ninguém lá dentro. Nessa conversa, ela dizia para esse homem que havia cantado com toda a sua alma e por isso tinha desmaiado. Bom, nesse teatro onde ocorriam as apresentações de ópera morava um fantasma. Diziam que ele exigia todos os meses uma mesada no valor de 20 mil francos, além da reserva do camarote 5 em todas as apresentações. Os prejuízos financeiros para a ópera eram enormes. Toda vez que os diretores não cumpriam uma exigência do fantasma, algo de muito ruim acontecia. Naquela noite, o José Bouquet, que era o chefe dos maquinistas, foi encontrado enforcado. Os diretores imediatamente suspeitaram do fantasma da ópera, porque a mensalidade daquele mês estava atrasada. Esses diretores deixaram o cargo com medo. Os novos diretores assumiram. O teatro sofria com a existência desse fantasma e com as exigências desse fantasma já há muitos anos, mas ninguém conseguia encontrá-lo. Ele nunca tinha sido visto por ninguém, apenas ouviam a voz dele. Um dia, a Christine foi ao cemitério para visitar o túmulo do pai e o Raul a seguiu. Lá ele aproveitou que estavam sozinhos e declarou que a amava desde a infância. Ela, claro, não acreditou e foi embora dali. O Raul ficou ali parado por alguns instantes vendo ela partir.
Só que ele foi assustado por alguém que estava lá escondido e desmaiou. Não viu quem era. Quando os novos diretores chegaram no teatro, logo foram alertados pelos funcionários sobre a existência de um fantasma. Claro que esses novos diretores não acreditaram em nada. Na verdade, eles queriam até acabar com aquele falatório sobre fantasma. Por isso, eles tomaram algumas medidas. Começaram demitindo todos os funcionários que acreditavam no fantasma. Eles também não pagaram a mensalidade e, além disso, eles alugaram o camarote 5 para outras pessoas. O fantasma ficou pé da vida, ficou muito bravo. Ele mandou uma carta aos diretores exigindo o cumprimento das seguintes regras. Vamos lá. Regra número 1 era não alugar o camarote 5 para ninguém. O camarote 5 tinha que ficar livre para uso próprio do fantasma em todas as apresentações. Regra número 2, dar definitivamente o papel principal da peça para Christine Daé. Regra número 3, contratar novamente a funcionária, que era a lanterninha, a senhora Geary, que tinha sido demitida porque ela acreditava no fantasma. Ela acreditava porque era ela que sempre servia a ele durante as apresentações. Apesar que ela nunca tinha visto o fantasma, ela só ouvia a voz dele fazendo os pedidos. E a regra número 4 e última era o pagamento da mensalidade todos os meses. Bom, vocês acham que os diretores ficaram com medo e decidiram obedecer? Não, eles não obedeceram. Aliás, eles fizeram tudo o contrário. Eles não pagaram a mensalidade, não recontrataram a senhora Geary, colocaram a Carlota para o papel principal e eles mesmos ocuparam o camarote 5. Pois é. O fantasma, então, revidou a essa afronta. Sem ser visto, claro, ele disse aos diretores que ocupavam o camarote 5 naquele momento que a Carlota não conseguiria cantar, pois da boca dela sairia um coachar de um sapo estrondoso capaz de fazer um lustre cair. E foi exatamente isso que aconteceu. A Carlota soltou um coachar de sapo tão alto que estremeceu a sala e um lustre de 200 mil quilos se soltou do teto e caiu. Um estado de pânico se instalou. O teatro estava lotado, foi um corre-corre, muitas pessoas ficaram feridas. Bem, depois da tragédia, os diretores, claro, passaram a acreditar na existência do fantasma e recontrataram a senhora Geary. Só que a Christine Daé desapareceu. A mãe dela tinha recebido o recado para dizer a todos que a filha estava com o anjo da música, tendo aulas de canto, só que ninguém sabia quem era esse anjo da música. A Christine e o Raul estavam cada dia mais apaixonados, mas ela sempre dizia que não podia se casar com Raul porque o anjo da música ameaçava sumir. E se ele sumisse, ela ficaria sem as aulas de canto, que eram tão importantes para o crescimento profissional dela como atriz. Certa noite, os diretores promoveram um baile de máscaras no teatro. O Raul aproveitou a oportunidade e se escondeu dentro do camarim dela. Lá ele ouviu quando Christine chegou e começou a conversar com um homem chamado Eric. Até que esse Eric começou a cantar e a Christine entrou em transe, como se ela estivesse sendo enfeitiçada. Ela caminhou até o espelho e depois desapareceu, como se tivesse entrado no espelho, sabe? O Raul, que estava lá também, ficou um pouco perdido por causa daquela canção também. Bom, depois que ele despertou desse transe, o Raul, né? Ele recobrou a consciência, passou a suspeitar que o Eric era o anjo da música e também era o fantasma da ópera. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Começou a investigar, só que a Christine implorou para que ele desistisse de saber toda a verdade. Ela tinha medo que o Raul fosse morto. O amor de Christine e de Raul só aumentava. Eles resolveram ficar noivos, mas sem falar nada para ninguém. Se encontravam sempre às escondidas e não iam na parte subterrânea para o fantasma não desconfiar. Mas claro, o fantasma conseguia ver tudo naquele teatro, ninguém conseguia se esconder dele ali. Foi quando ele raptou Christine e disse que só a libertaria depois que ela aprendesse a gostar dele. Claro que ela não conseguia gostar de um sequestrador, né? Ele, inclusive, tirou a máscara que cobria o rosto e Christine levou um susto, ele era todo deformado.
Ela ficou ali presa no subterrâneo do teatro por dias e dias, até que teve a ideia de fingir que gostava do fantasma. Sabe que deu certo? O fantasma libertou ela. Só que ela não gostava dele de verdade. Ela contou tudo para o Raul e eles planejaram fugir. Na noite da fuga, teve a última apresentação e a Cristine queria se apresentar. Só que durante essa apresentação, as luzes do teatro se apagaram e a Cristine foi raptada mais. O Raul já sabia, né, que o fantasma morava no subterrâneo do teatro. Então ele pediu ajuda ao Persa, que era um outro personagem da história, que era um homem que também sabia o caminho para chegar lá no subterrâneo. O problema era que esse caminho caía dentro da câmara de tortura do fantasma. Essa câmara era toda espelhada do chão até o teto. Ela causava ilusões de ótica, sensação de calor que ardia, queimava e também provocava barulhos intensos. Dentro da câmara só tinha uma árvore de ferro no centro e uma corda para que a vítima se suicidasse a hora que achasse melhor. Aliás, foi ali que o José Buquet foi encontrado, lembram dele? O chefe do maquinista que morreu lá no início da história? A Cristine tentou pegar a chave para abrir a porta da câmara e salvar o Raul, mas o fantasma impediu. O Raul e o Persa encontraram um prego no chão da câmara. Esse prego abriu uma porta de um alçapão. Eles desceram as escadas e chegaram numa adega, cheia de tonéis de pólvora. A intenção do fantasma era usar toda aquela pólvora para explodir o teatro se a Cristine se recusasse a casar com ele. O fantasma fez alguma coisa que a adega começou a encher de água e os dois prisioneiros foram obrigados a subir a escada e a voltar para a câmara de tortura para não se afogarem. O problema era que a água não parava de subir, foi subindo, subindo, subindo e enchendo a câmara de tortura também. O Raul e o Persa estavam prestes a morrerem afogados. Nesse momento, a Cristine, já aos prantos, prometeu se casar com o fantasma se ele deixasse os dois saírem dali vivos. A promessa foi cumprida. O fantasma deixou os dois partirem vivos e ela se casou com o fantasma. Para salvar o Raul de verdade, a Cristine fez tudo com muita dedicação e sinceridade. Ela não fugia do fantasma, que era o marido dela agora, né? Nem mesmo quando ele tirava a máscara para beijá-la. Então, ele acabou percebendo que tinha conseguido conquistar toda a felicidade que precisava. Ele não precisava ser mais feliz do que estava sendo ali. Ele tinha alguém que não o rejeitava, mesmo vendo a sua fisionomia real. Ele então teve misericórdia de Cristine e a deixou partir para ser feliz ao lado do seu grande amor, que era o Raul. Bem, tempos depois, dizem que o fantasma acabou morrendo. Bem, fazendo uma explanação rápida, o fantasma da ópera, então, deu para perceber claramente que ele não era um fantasma, né? Ele era apenas um humano comum que teve a infelicidade de nascer com muitas deformações no rosto. Ele foi rejeitado até pelos pais. Ninguém aceitava ele de verdade, ninguém aceitava ele como ele era. Ele viveu sempre, a vida toda, escondido e fugindo de tudo, fugindo das pessoas. Só que, claro, ele precisou trabalhar, né, fazer alguns trabalhos para se sustentar. Só que ele sempre escondia o rosto, usava máscaras, né, sempre fazia de tudo para se esconder. Até que ele ficou responsável pela construção da ópera. Ele então aproveitou essa oportunidade para criar um lar só dele. E esse lar ele criou lá no subterrâneo, como a gente viu na história, né? Onde ele podia viver longe de todo mundo. Na verdade, tudo que ele sempre tinha sonhado era ser aceito pelas pessoas. Então é isso, né, gente? É uma história tão linda, tão cheia de emoções, dá pra gente refletir tanto sobre ela. Bem, mas é isso. Coloquem nos comentários pra mim se você já leu esse livro, só escreve lá, já li, não li, já assistiu o filme, não assistiu o filme, só pra eu saber com quem que eu tô falando, tá bom? E eu convido a todos para mandarem mensagem para conversar comigo sobre leitura. Vocês podem mandar por aqui mesmo, pelos comentários do YouTube, mas se vocês quiserem uma conversa mais privativa, podem enviar pelo direct do Instagram. Eu leio todas as mensagens, eu respondo todas as mensagens, tá bom? Adoro trocar experiências. Então é isso, gente. Acabou. Tchau, tchau!